Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de pintura em óleo sobre tela. Agora nós começaremos a fazer esta casinha. Para fazermos esta casinha, eu vou começar já pelo telhado. Para isso, eu faço uma mistura de azul, eu faço uma mistura com o azul ultramar e o alizarim crimson. Troco o pincel, com um pincel pequeno, eu vou fazer as marcações das divisas aqui, ó, aonde há as telhas, tendo em vista que eu já deixei o fundo aqui um pouco colorido. Primeiro eu fiz pinceladas, bastante pinceladas assim, olha, no sentido horizontal, tá? E depois eu peguei uma mistura aqui, vou mostrar para vocês, ó, nesse sentido aqui. Por que eu vou explicar para vocês? O nosso telhado seria dessa forma descendo, mas como o nosso espaço é muito pequeno, você pode apenas fazer dessa forma, tá certo? E vai ficar mais fácil para vocês, ó. Vocês vão pegar aqui e vão fazer assim, ó, nesse sentido aqui. E apenas dessa forma, você já consegue colocar o telhado aí. Se você for tentar trabalhar da outra forma, vai ficar muito complicado para vocês. E o meu objetivo no canal é sempre simplificar para que vocês possam entender e não complicar. Então esse aí é o telhado. Com a mesma mistura anterior, coloco aqui uma pincelada aqui embaixo desse caibro. Ali já está certo a cor do outro caibro. Nós podemos apenas clarear ele um pouquinho mais, olha. Branco, um pouquinho de azul ultramar. Pronto, está aí o caibro e o nosso telhado. Dando continuidade, vamos aproveitar e já fazer também esse telhadinho com a mesma mistura desse escuro, tá? Que é a mistura do azul com o alizarim. Com essa mistura nós iremos trabalhar aqui embaixo desse telhadinho aqui. Dou uma leve puxadinha aqui. Realçar a luz. Com essa mistura anterior, acrescento mais um pouquinho do vermelho e mais um pouquinho do amarelo de cádmio. Venho aqui e dou uma leve pinceladinha aqui. E também posso acrescentar um pouquinho mais de branco. Essa mistura. Venho aqui. Aqui eu tenho um pedaço de sombra, certo? Então eu acrescento amarelo ocre aqui no canto e um pouquinho do vermelho a essa mistura, a essa matiz. E faço o pedaço de sombra, os caibros, as madeiras que estão ali. Para isso, eu faço uma mistura de azul, cerúleo, branco de titânio e alizarim crimson. Lembrando vocês que eu estou olhando no computador, vocês têm a referência para olhar aqui, mas depois vocês poderão também pegar a referência na mão. Vamos fazer as janelas, essas duas janelas e essas portas aqui, ó, essa porta e essas duas janelas agora. Para isso eu faço uma mistura com azul, ultramar e um pouquinho de azul cerúleo aqui, ó, tá? Misturo esses dois, um pouquinho só do alizarim
e um leve toque de branco, mínimo. Branco é o mínimo. Pronto, então eu tenho essa mistura, essa matiz, e agora ao lado aqui, veja que eu não acrescentei o branco. Eu tenho azul ultramar com azul cerúleo e um leve toque do alizarim também. Aqui, então aqui nós já temos duas matizes. E aqui ao lado, faço uma mistura com azul ultramar, um pouquinho de azul cerúleo, um pouquinho de branco, mínima coisa de alizarim, e essa mistura aqui agora um pouquinho de amarelo ocre, que nós vamos fazer aqui para a parte de baixo. Pronto, já está aqui. Eu começo primeiro com a cor mais escura. A essa mistura aqui agora, eu acrescento um pouquinho de amarelo ocre a ela, para que eu possa fazer aqui esse pedaço mais escuro aqui, ó. E onde estão ali aqueles portaizinhos, ó, eu vou dar uma leve pincelada com essa cor que nós preparamos aqui. E agora na parte de dentro ali, ó, com essa mistura, nós vamos colocar ela aqui dentro. Aqui naquela cor de baixo, acrescentamos um pouquinho mais do amarelo ocre e fazemos o mesmo processo. Para a porta, que o mesmo processo, a mesma coisa, as partes mais escuras, você vai fazer a mesma coisa, tá? Partes mais escuras, as partes mais claras, e o processo é o mesmo. Pronto, então está aí as nossas duas janelinhas também. Então nós já temos aqui as duas janelas do lado esquerdo, a porta, o telhadinho, as janelas. Agora nós vamos para as paredes. Para nós fazermos a parede, eu estou observando no computador, depois vocês também vão poder olhar aí com a referência. Eu pego o branco, eu pego o amarelo, apenas essas duas cores.
um leve toque do vermelho, mínima coisa o vermelho, mínima coisa. E pego mais branco aqui, essa mistura. Então eu deixo essa matiz. Pego mais branco, vou fazer outra ao lado. Branco com amarelo. Deixa eu tirar essa cor daqui. Branco com amarelo. Mínima coisa também do amarelo indiano. E nesse caso aqui já vou deixar essa cor mais branca. Aqui a minha espátula no azul cerúleo. Ó, eu apenas encostei. Veja como que ele já muda a cor, ó. É essa cor aqui. Então já tem duas matizes aqui. E agora eu vou fazer mais uma matiz. A matiz que eu vou fazer agora é a da luz aqui. Eu vou precisar bastante de branco. Então eu vou já direto no branco com a espátula suja do que estava aqui, ó. Então veja que eu nem peguei mais nada. É apenas com que ela já estava suja. Que já era um pouquinho do amarelo com o amarelo indiano. Vou deixar essa cor aqui. E agora eu pego um pouco do branco puro e deixo aqui caso houver a necessidade de eu misturar as matizes. Tá certo? Então agora isso aqui já é para facilitar para mim. Então vou deixar aqui o branco. Vou deixar um pouquinho do amarelo, que são as cores que eu estou usando. Vou deixar um pouquinho do amarelo indiano, caso houver a necessidade. Para a parte aqui bem próxima ao telhado, na parte da sombra, eu vou fazer uma mistura de amarelo, um pouquinho do amarelo indiano também, e só encosto no vermelho. Pronto, esse aqui, essa matiz aqui, é para mim aplicar mais próximo ao telhado. Mais um pouquinho do vermelho. E coloco ela aqui. Pronto. Tá aí as matizes que eu vou usar. Então, agora eu começo por essa aqui próximo ao telhado. Já troco novamente, pego a segunda matiz. Que mesmo estando na sombra, ela vai estar bem clara, a tal ponto de nós conseguirmos observar muitas coisas aqui nessa casa. Cuidado aqui para não perder os desenhos da janela. Pego a outra matiz e dou umas pinceladas assim ao meio. Volto a essa mistura. Como eu ainda não apliquei as cores da luz, dá uma impressão que aqui está muito claro demais. Mas depois vocês vão ver que não. Mesmo estando na sombra. A hora que eu fizer a parte clara, aí aqui fica mais realçado. Faço o mesmo processo aqui já. Aproveito, já fiz ali e já vou fazer aqui também. Só tomo cuidado para não apoiar nas janelas. Pronto, agora aqui eu já vou trocar o pincel. Vou pegar um pincel menor, que é esse, para que eu possa estar fazendo esses detalhes. Então, com o pincel menor agora, eu continuo fazendo o mesmo processo. E aqui eu vou seguindo, aplicando em todos os lugares e vou fechar aqui. Antes de eu ir para os pontos de luz, existem aqui alguns pontos
dentro contido nessa parede, na parte da sombra, com uma cor um pouco mais forte. E nós vamos fazer ela. É com amarelo de cádio e um amarelo indiano. Apenas com essas duas cores. E vamos dar algumas pinceladinhas conforme está na referência. Eu vou dar algumas pinceladinhas e alguns pontos. Bem lá em cima, próximo ao telhado também, ó. Tem alguns pontos lá, tá? Vocês coloquem também. Se necessário, retorne novamente às cores anteriores, ó. E dê uma pincelada no meio, para que ela fique bem solta mesmo. Bem próximo aqui embaixo, existem alguns pontos ali que estão um pouco escuro, tá? Então nós podemos fazer aqui uma mistura com, aqui ó, azul, um pouquinho do vermelho, azul ultramar, vermelho e amarelo ocre, tá? Amarelo ocre. Pronto, e com essa mistura eu vou dar umas pinceladinhas aqui, bem na divisa aqui, na parte de baixo aqui da casa. Já vou aproveitar aqui dentro, com essas mesmas misturas, acrescentando um pouquinho mais do azul aqui, um pouquinho mais de branco e um pouquinho mais do vermelho. Branco novamente. E vou trabalhar umas pinceladas aqui também. Vermelho. E aqui alguns pontos também, como ali, em alguns pontos. E agora sim, eu vou aplicar a cor clara que nós havíamos preparado da nossa matiz aqui. Como eu disse para vocês, né, seria aqui esse branco. Lembra que ele estava um pouquinho sujo com o amarelo de cádmio e o amarelo indiano? Então ele parece ser totalmente branco, mas ele não é. Agora eu vou aplicar ele aqui, ó. E esse aqui é o ponto de luz. Já aproveito também, o lado de lá também é a mesma coisa. Vou trocar o pincel, que lá é um espaço bem pequeno. Aquela cor mais viva, mais forte que nós acabamos de falar aqui. Como fosse um descascado da parede, né?
Bom, pessoal, então aqui nós já estamos definindo a casinha. Depois vocês vão poder ver ela mais em detalhe, a hora que nós terminarmos o quadro completamente, aí estarei mostrando para vocês, tá certo? Aqui nós não vamos mexer muito, porque quando nós já fizemos já estava bem adiantado aqui, próximo a essa escada. Só mais aqui embaixo que nós vamos dar uma leve acertadinha aqui na questão da perspectiva apenas. Ela é um pouquinho só mais de lado. É só nós ajeitarmos isso. Aqui, depois na hora que eu colocar outras cores aqui, eu já acerto isso aí. Vou pegar aqui um branco, um pouquinho de vermelho, ó. Branco, vermelho e amarelo. E agora mais o branco, tá? Deixa eu acrescentar mais branco aqui, essa mistura. E agora um leve toquezinho de azul. Isso, aqui vamos ter umas sujeiras aqui bem clarinha. Então eu já fiz esse pedacinho aqui, para depois nós estarmos acertando aqui também, ó, na escada. Aqui vai um pedacinho de matinho ali. Então depois nós vamos acertar isso aí, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora é preparar a cor da terra. Eu já preparei um fundo, né? Então nós vamos ter que fazer aqui a graminha, os pontos que tem grama, e vamos preparar a terra. Vamos deixar a parte verde por último. Vamos fazer as cores da terra aqui, tá certo? Então vamos lá, ó, branco, um pouquinho de amarelo ocre e amarelo indiano. Branco, amarelo ocre, amarelo indiano. Agora eu vou observando que, conforme eu vejo qual é a necessidade de eu colocar mais. Diminuo o branco aqui só um pouquinho. A mesma coisa, amarelo ocre. E acrescentar agora mais o amarelo indiano aqui. Agora eu tiro o branco, agora eu pego amarelo indiano. Vou até colocar aqui, porque aqui também é amarelo indiano, ó. Amarelo indiano, um pouquinho do amarelo ocre e só um pouquinho do vermelho, mínima coisa do vermelho, tá? Mínima coisa do vermelho. Bem pouquinho mesmo. E eu tenho aí mais uma matiz. Então aqui eu tenho 3, ó. Eu tenho 3 para o chão aqui, tá certo? Então agora eu vou observando no chão e eu vou aplicando essas cores aqui onde eu vejo que há necessidade. Eu já fiz um fundo lá. Aquele fundo serve de base para nós, né? Veja que é um fundo, estava um pouco mais rosado, e agora nós vamos partir para umas cores um pouquinho mais quentes, são uns alaranjados. Então veja que agora ela está caminhando mais para uma cor um pouquinho mais avermelhada. Lá embaixo está um pedacinho. Aqui ao meio eu dou umas pinceladinhas aqui de terra aqui, ó, para ficar bem solto. E agora eu vou na parte da graminha aqui, tá certo? Vamos lá. Para a graminha, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o azul cerúleo com o branco e o amarelo de cádmio. O amarelo de cádmio. Vamos dar uma pinceladinha aqui para nós ver. Ficou muito verde, então falta mais branco. E agora o amarelo indiano aqui, ó. E vamos pincelar novamente. Ó, tá bem clarinho, ó, tá bem clarinho. Então está aí, é essa matiz aqui que nós iremos usar.
amarelo indiano, o branco, um pouquinho do amarelo de cádmio, e nós estaremos aplicando aqui. Em alguns pontos eu vou deixar ela um pouquinho mais escura, um pouquinho mais verde, então o que eu faço? Eu só mantenho um pouco mais do azul. Pego a mesma mistura, só que eu mantenho mais o azul e retiro o branco. Ó, então tem duas matizes aqui. Tá vendo? Tenho duas matizes. E ao meio tem alguns pontos que aparece um pouquinho a terra, então não preciso fazer. Eu aplico essas duas conforme eu for usando os pontinhos de terra no meio, automaticamente ela já vai ficando um capim queimado, tá? E para a parte de sombra, ali vai pegar um pedacinho bem pequeno. Eu só vou colocar o azul com o amarelo de cádmio e o amarelo indiano. Pronto, está aí as três matizes que eu vou estar usando aqui. Para a parte aqui dessa, eu pego essa matiz que nós tínhamos feito aqui, o azul, um pouquinho de branco, um pouquinho de alizarim, azul, branco e alizarim, mais azul e amarelo ocre. Amarelo ocre, e vou dar umas pinceladinhas aqui, ó. Nessa calçadinha aqui, como ela tivesse aqui uns pedacinhos mais quebrado. Pronto, dei umas pinceladinhas lá. Ao pedacinho ali da sombra já vou pegar aqui, ó, já vou aplicar também. Não é em tudo, ó, só em alguns lugares. Eu já aproveito o próprio fundo que está ali. Pronto. E agora, aquelas outras matizes, eu estarei usando ela aqui. Vou só usar essas matizes aqui, vou aplicar aqui, ó. Olha aí.
E aqui é isso que eu vou estar fazendo aqui, tá? Mesmo processo que vocês viram aqui, eu vou estar fazendo ali também. Bom, então eu já terminei a graminha aqui, conforme eu estava fazendo. É a mesma coisa, o mesmo processo que eu estava fazendo aqui, eu fiz aqui e apenas intercalei essas cores aqui no meio, tá? Não precisa ficar fazendo tudo isso aqui porque o vídeo fica muito longo demais. Então o importante é vocês verem as cores e os lugares que nós vamos aplicar. Agora, para nós concluirmos, aqui os morõezinhos também já estava bastante adiantado. A única coisa que eu fiz, puxei mais 2 ali. E agora nós vamos trabalhar esse coqueiro, tá bom? Vamos terminar esse coqueiro aqui. Para isso eu pego uma mistura do azul ultramar com um pouquinho, apenas bem pouquinho do amarelo de cádmio, tendo um verde mais escuro. Ó, eu vou trabalhar esse verde em alguns pontos aqui dentro. E agora, da mesma forma, eu vou fazer um verde um pouquinho mais vivo, um pouquinho mais aceso. Quando eu digo vivo, é um pouquinho mais aceso, um pouquinho mais de iluminação. Agora eu já pego um pouquinho mais do amarelo. Então eu tenho uma cor um pouquinho mais escura e outra matiz um pouquinho mais com iluminação. Lembrando vocês que são as mesmas cores, tá certo? Aqui só tem mais amarelo. E agora aqui ao lado eu posso fazer também um ponto um pouquinho mais amarelo ainda, mais aceso, um pouquinho do azul. Agora aqui eu vou pegar um pouquinho do azul cerúleo e vou acrescentar o amarelo também aqui. Esse já vai ficar mais iluminação do que o outro ali. Lembrando vocês que aqui também tem o azul ultramar, então não é só o azul cerúleo não. Pronto, então para as folhas eu já tenho 3 matizes diferentes, tá certo? É isso aí. Agora eu já vou pensar aqui, ó, no tronco, faço com uma mistura de azul, um pouquinho de alizarim e um pouquinho de branco. Vou fazer um cinza. Pronto, aqui eu tenho um cinza, um pouquinho roxo, né? Mas está na família do cinza. Eu acrescento um pouquinho de amarelo ocre a essa mistura. E está aí. Pouquinho de azul ultramar novamente, ó, pouquinho de azul ultramar novamente. Novamente um pouquinho de alizarim e um pouquinho do amarelo ocre, sem acrescentar o branco, tendo uma cor um pouquinho mais escura agora. Apenas para alguns pontos que eu estou fazendo isso aqui porque eu poderia misturar aqui na hora, mas eu fazendo assim vocês conseguem entender, tá certo? Ó, você já consegue entender. E agora para a parte de luz, uma luz mais acentuada aqui na ponta, eu pego o branco, isso aqui é branco, tá? Pego o branco, pego um pouquinho só do azul cerúleo, ó, bem pouquinho, é um azul, tá um azul aqui. Um pouquinho só do amarelo ocre e um pouquinho só do alizarim agora. Bem pouquinho. E essa tonalidade aqui que nós fizemos, eu vou estar aplicando aqui, ó, bem no cantinho do coqueiro, tá certo? Então está aí as cores que nós vamos usar aqui. Pronto, agora eu tendo as cores, o que eu vou fazer? Eu vou começar pela parte mais escura. Eu só vou realçar já os pontos mais escuros das folhas. Então eu vou começar lá por cima. Então eu vou observar aqui onde que eu tenho os pontinhos mais escuros. Ó, aqui tem hora que a minha mão vai ter que ficar na frente um pouquinho, tá? Mais uma vez. Não tem como, senão não consigo pincelar ali corretamente. Agora eu vou começar com a parte mais verde aqui do meio, essa parte aqui do meio. Mesmo processo. Vou olhando aqui, ó,
Pronto, está aí o coqueiro. Agora eu só vou fazer os vazados. Eu vou pegar as cores que estão no céu e vou aplicar aqui nesses meios aqui, tá certo? Não precisa nem mostrar para vocês, é só isso daí. É com a ponta do pincel bem fininho eu vou fazer os vazadinhos. E aqui também já vou aproveitar aqui, ó. Dá umas pinceladinhas aqui. Na parte mais escura. Está aí. Nosso coqueiro já pegou forma. Agora, a única coisa que eu vou fazer é os vazados e vou dar um zoom aqui para mim poder estar mostrando para vocês. Porque aqui está um pouco distante, então algumas cores aqui se perdem, tá certo? Então agora é muito importante quando você chega nessa etapa, tá? Você pegar, observar novamente e ver os detalhezinhos que você pode fazer. Isso aí é de cada um. Vai depender da visão de cada um. Não tem como eu tentar explicar isso para vocês. Então você vai ter que pegar, por exemplo, você pega a sua referência, observa, vê o que você pode melhorar, vê alguma cor que está um pouco fora, vê alguma coisa que você pode dar uma acendidinha, uma pinceladinha que você dá já faz a diferença, tá certo? Então está aqui o nosso passo a passo, chegamos ao final e agora eu vou estar observando todos os detalhezinhos que eu necessito fazer, que eu acho necessário, e depois eu vou estar mostrando aí para vocês aqui o quadro novamente. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final então de mais um passo a passo de pintura em tela. Está aqui o quadro, eu já fiz alguns pequenos ajustes, alguns pequenos detalhes que eu acabei de falar para vocês. A gente observa alguns pontos que a gente pode dar uma melhoradinha, alguma coisa que ficou faltando. E lembrando vocês que aqui é uma telinha em pequeno formato, tá? Então não tem como às vezes dar muitos detalhes, principalmente quando eles são menores. Mas isso aqui nos serve de uma base quando nós quisermos pintar um quadro maior com o mesmo tema. Também há a possibilidade, nós podemos ver o que pode ser ajustado, o que nós podemos melhorar quando formos pintar uma tela num formato maior. Mesmo assim, a tela sendo pequena, ficou uma tela bem simples, né? Um trabalhinho bem simples, porém bem agradável. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já eu quero te pedir, pessoal, não esqueça, deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo com seus amigos. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar acompanhando todos os trabalhos que nós estivermos colocando aqui no nosso canal. Desde já, meu muito obrigado, um forte abraço a todos vocês, te espero no próximo vídeo.